Se eu colocar uma fonte de alimentação muito potente junto com uma placa de vídeo muito fraca, será que ela vai queimar a placa de vídeo porque ela vai jogar muita energia na placa de vídeo? E se ao invés disso eu pegar uma fonte com pouca potência e colocar com uma placa de vídeo que precisa de muita potência, será que vai queimar a placa de vídeo? E se a fonte que eu escolhi não tem o conector que eu preciso? Eu preciso gastar muito ou pouco na fonte? O que eu preciso saber para comprar uma fonte de alimentação pro meu PC? Tudo isso é muito complicado. Quantos watts, quantos conectores, 12V2, PCI Express. E eu tô aqui para descomplicar para vocês, porque na verdade não é tão difícil assim você escolher uma boa fonte de alimentação. E olha, ela é com certeza um dos itens mais importantes do seu PC, porque adivinha? Exatamente, ela vai conectada na tomada. E você sabe que tudo que está conectado na tomada pode trazer resultados catastróficos. Então aqui eu quero tirar as principais dúvidas de quem está montando um PC escolhendo a fonte de alimentação para não errar na hora de escolher a fonte certa para o seu setup. Tem um site muito bom para jogos, que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Paralelo, mas que é confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando seu PC ou seu canal. O site que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos para PC e até para consoles, tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. Tem também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamentos por lá. São mais de 40 mil produtos, é basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doce. E sabe o que é melhor? Sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar muito pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto, tudo rápido, fácil e se rolar alguma dúvida, tem suporte 24 horas, o que é ótimo, porque gamer quase não dorme mesmo. Fica a dica, antes de comprar qualquer jogo que você quiser, passa lá na Eneba. O link tá aí na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, né? Some mais rápido que estoque de lançamento de placa de vídeo. E eu confesso pra vocês que eu até tinha um roteiro aqui, ele até tá preparado, mas assim, eu achei que ficou muito complexo, porque toda vez que vai falar de fonte de alimentação, tem que ser um negócio que parece que você precisa ser engenheiro pra entender. E o meu roteiro ficou mais ou menos isso, ficou chato. Eu não quero passar esse tipo de informação pra vocês. Eu quero passar informações básicas pra quem só tá querendo montar o PC. Você não precisa virar engenheiro ou especialista em fonte de alimentação. Por isso eu separei aqui algumas dúvidas mais comuns que normalmente eu recebo e que podem acontecer na hora de você montar o seu setup ou na hora de você comprar a sua fonte de alimentação. A primeira dúvida que existe normalmente é: quanto que eu preciso de fonte de alimentação? Qual que é a potência da fonte que eu preciso? Desculpa aí os engenheiros se não é potência. É o que todo mundo pergunta. Qual que é a potência da fonte que eu preciso? E a resposta que eu tenho pra vocês é que varia. Não tem uma resposta pronta. Tem algumas ferramentas hoje que ajudam você a identificar qual que é a necessidade da fonte de alimentação para o seu setup. Então você não precisa adivinhar. A primeira delas é muito fácil. Você não precisa entrar em site nenhum. Quer dizer, você precisa entrar em site. Você não precisa preencher informação nenhuma. Você só precisa ir no site da fabricante da sua placa de vídeo ou mesmo na página do produto que você está pesquisando para comprar. Vamos supor que você vai comprar a 9070 XT, a 9060 XT, qualquer placa de vídeo. Vamos pegar uma RTX 5060. Como eu sei qual fonte de alimentação eu preciso para uma RTX 5060? É muito fácil. A própria Nvidia diz para você, tá no site da fabricante, tá dizendo lá, fonte de alimentação recomendada. E aí se disser 500 watts, 550 watts, isso pode variar de modelo para modelo. Você fala, nossa, Robson, mas no site da Nvidia tá dizendo 500 e aí eu fui lá na página do produto que eu tô comprando tá dizendo 550. Quem é que tá errado? Nenhum dos dois. Acontece que quando você pega um modelo de GPU e pega dois modelos de placa de vídeo diferente, porque a GPU é, por exemplo, a RTX 5080, mas eu tenho uma 5080 de entrada e eu tenho uma 5080 top. A top de linha pode ser overclockada de fábrica, OC. Se ela for OC, pode ser que ela necessite de uma fonte de alimentação com um pouco mais de folga. Então não tem nada errado em ter especificações diferentes para a mesma GPU, para o mesmo modelo de GPU. São especificações para cada placa de vídeo. Então aquela placa de vídeo com aquelas especificações necessita de uma fonte superior. Pô, Robson, mas como que eu sei que aquilo ali é o suficiente? Vai que eles colocaram com um sistema muito forte ou muito fraco. E sim, isso acontece. Se você olhar ali nos detalhes, nas letras miúdas, eles vão explicar qual foi o setup utilizado. E não necessariamente ele vai bater com o seu setup. Mas aquilo ali está dando uma noção para você aproximada de um setup que faz sentido com aquela placa de vídeo. Por exemplo, uma RTX 5080, 5090, eles vão testar com um setup topo de linha, que é o que normalmente acompanha essas placas de vídeo. Então, um CPU, um Intel Core Ultra 9, ou um Ryzen 9, um Ryzen 7, e assim eles conseguem medir
qual que é o consumo do sistema e qual a fonte necessária. Então, a primeira coisa é ler as especificações do produto. Ninguém faz isso. É verdade. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você pode usar as ferramentas que tem aí, tinha o Alter Vision, enfim, tem algumas ferramentas, algumas já saíram do ar, outras estão ainda. Eu vou deixar aqui na descrição os links, dá uma conferida ali. Também vou deixar os links dos produtos que a gente apresentar por aqui, mas principalmente desses sites tem que ver o que está funcionando. Normalmente o que você faz é entrar lá e colocar as informações dos produtos que você está pensando em montar. Se você ainda está configurando o seu PC, é só ir lá, esse processador, esse tanto de memória, esse SSD e tudo mais, ele vai dar para você uma fonte de alimentação. Essa ferramenta não é perfeita, tá? Só para deixar claro que isso aí é uma aproximação e tal, mas já ajuda bastante a ter uma noção. Ainda não acho que é muito melhor do que você usar a especificação da própria placa de vídeo, mas vai dar um pouco mais preciso, porque em alguns casos você pode combinar um CPU de repente com mais cores e mais threads com uma placa de vídeo de entrada por razões específicas. Mas para a grande maioria das pessoas, olhar o que o fabricante da placa de vídeo diz já é o suficiente. Tá, legal, eu vi ali, Robson, mas e se de repente eu colocar uma fonte muito forte no meu sistema, o que acontece? Bom, se você colocar uma fonte muito forte no seu sistema, vai acontecer uma coisa horrível, vai aumentar a eficiência do seu PC. Como é que é? Que coisa horrível, né? Ah, então quer dizer que eu vou ganhar mais performance, Robson? Não, ninguém falou de performance, falei de eficiência. Por que acontece? A fonte de alimentação, ela vai providenciar para o seu PC, os componentes, a energia que eles estão pedindo. Não importa quanto de energia ela possa receber. Ela está recebendo da tomada, mas ela está transformando energia para o tipo de energia que o seu PC precisa. É uma energia diferente, mais zen, de boa, não é aquela energia porradona que vem da tomada. Eu falei que não ia ser técnico, não sei o que vocês estão procurando. Então não tem problema nenhum você utilizar uma fonte mais forte do que o seu PC precisa. Inclusive, isso acaba sendo até positivo, porque você vai trabalhar mais perto do pico de eficiência da fonte. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, a gente pode até fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso. Se você quiser, comenta aí, inclusive deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho que a gente faz um vídeo mais aprofundado explicando sobre isso. Se a sua fonte for de, por exemplo, 1500 watts e a sua placa de vídeo só precisar de, sei lá, 200 watts, 150 watts, nada de ruim vai acontecer. Inclusive, a sua fonte vai trabalhar com uma potência bem baixa, ou seja, ela não vai trabalhar nem perto do limite dela. E um ponto positivo de você ter uma fonte de alimentação que ela é mais poderosa do que o seu setup pede é porque ela vai durar várias gerações de atualização. Não sei se vocês notaram, mas se você pegar aquela fonte velha de alumínio ou, sei lá, prateada que tem por aí com PIC 3 com aqueles cabos PIC 3 em 1 colorido, você vai notar que os conectores são basicamente os mesmos que a gente tem numa fonte moderna. É claro que muita coisa mudou de lá pra cá, mas o padrão ATX continua o mesmo. Existe uma vontade da indústria de mudar pro ATX 12VO, 12VO, enfim, um ou outro padrão, mas isso ainda não aconteceu e eu diria que não vai acontecer tão já. A única coisa de diferente que tem são alguns conectores que eu já vou falar sobre eles. Então não, se você comprar uma fonte de alimentação mais poderosa, isso não vai ser prejudicial para o seu PC. Tem gente aí que tá com fonte de mais de 10 anos e continua utilizando a mesma fonte. Por quê? Ele montou lá atrás sobrando fonte de alimentação e aí a fonte era tão boa que ela durou tudo isso e mesmo com a degradação que acontece naturalmente dos componentes, ele ainda tinha uma folga para rodar sistemas que hoje exigem muito mais energia. E a gente que pensava lá atrás que as coisas iam ficar mais eficientes e consumir menos, né? Tá, mas e o oposto, Robson? Se você pegar uma fonte de alimentação que ela é inferior aos requisitos do meu sistema, será que vai pegar fogo? Será que vai explodir o meu PC? Olha, é bem possível. E eu não quero assustar ninguém, mas se você pegar uma fonte de alimentação daquelas bem ruim mesmo, daquelas fontes capeta mesmo, é bem possível que isso aconteça. A gente já viu alguns relatos, você deve ter visto alguns vídeos aí rolando pela internet, e isso pode acontecer justamente por falha da fonte de alimentação. É claro que nenhum produto está imune totalmente a falhas, mas pode estar ligado diretamente a fontes de baixa qualidade que não possuem sistemas de proteção. Sim, as fontes de alimentação não são só um monte de metal socado lá dentro com um monte de capacitor e uma fanzinha. Existem vários sistemas primários, secundários, terciários, enfim, para proteger de sobrecarga, seja na hora que a energia está indo ou na hora que a energia está voltando, se vende mais ou se vende menos. Então tem o overcurrent e o undercurrent protection, que é quando tem muita e quando tem pouca tensão passando para os seus componentes. E para isso você precisa de uma fonte com uma boa certificação. Então sim, se você pegar uma fonte que ela é inferior ao que o seu PC precisa, ela pode trazer problemas. Eu não diria, como disse, pegar fogo, não é exatamente o que vai acontecer, mas você pode gerar problemas de estabilidade no seu sistema, porque quando o seu sistema chega no máximo de consumo, a sua fonte de alimentação pode não dar conta. E existe ainda um fator moderno que foi já certificado por diversos testes, que são os Transient Spikes. É um nome muito bonito que você não precisa entender, mas que basicamente são picos de energia muito rápidos que ultrapassam em muito o que a placa de vídeo ou que o seu sistema está pensando que é o que ele vai consumir. Então a sua placa de vídeo pode simplesmente dar um pico muito além daquilo que está lá dentro do site da fabricante. Então, sim,
é bom você ter folga e sim, você pode ter problema se utilizar uma fonte de alimentação que seja inferior ao que o sistema precisa. Então, é melhor você deixar uma folga do que você trabalhar no limite. E falando em proteções e certificações, você deve ter visto que nas fontes de alimentação tem um monte de selinho pra todo lado aqui, e isso deixa muita gente confusa que pensa, mas o que quer dizer esse selinho? E se eu comprar sem o selinho, qual selinho é melhor? Bom, nós temos aí hoje dois tipos de certificação que são os mais comuns, que é o 80 Plus e o Cybernetics. O 80 Plus, ele traz ali uma certificação com níveis de metal, ou seja, o 80 Plus é um selinho branco, aí depois vai pra bronze, prata, ouro, platinum e o outro é titanium. Esses níveis são basicamente níveis de eficiência para os testes que foram feitos e certificados por esse órgão. Sim, é um órgão que certifica essas fontes, o projeto e tal. Mas o que a gente descobriu nos últimos anos é que ele não é exatamente exigente assim. Ele faz alguns testes, mas é um negócio um pouco mais simples, e aí de repente o fabricante vai lá, muda o projeto, e aí não testa de novo e continua com o mesmo selo. O negócio é meio solto. E surgiu então o Cybernetics. O Cybernetics, ele veio de membros da indústria, né? Ele foi criado por esse cara com esse nome bem difícil que vocês estão vendo aí. E ele sempre testou fontes de alimentação e ele trouxe um sistema mais rigoroso de certificação das fontes. Inclusive aqui no Brasil nós temos um laboratório que faz essa certificação, que é o TechLab. Exatamente, você já deve ter trombado com eles. Se você está pesquisando sobre fonte, com certeza você já encontrou, porque eles são referência no Brasil e no mundo para certificação e testes de fonte de alimentação. Inclusive vou deixar na descrição o link do TechLab se você quiser se aprofundar mais sobre fonte e conhecer os testes e ver de repente até a fonte que você está comprando, que só tem no mercado nacional, o TechLab pode trazer para você os testes. E o Cybernetics, como eu disse, ele traz um sistema muito parecido de certificação com o Cybernetics, com as cores de metal, que vai até o Platinum, Titanium também. E basicamente o que ele quer dizer é que quanto maior é a nobreza do selo, eu acho que é isso, né? Maior a nobreza do metal, melhor é a certificação da fonte. Ou seja, a fonte está certificada para uma eficiência maior e para diversos outros fatores que são super técnicos e você pode ir lá no TechLab para descobrir quais são. Mas tenha em mente que é uma certificação muito mais rigorosa. Tô com uma fonte, por exemplo, da Corsair aqui e ela traz o Cybernetics Platinum, enquanto que a outra traz o Cybernetics Bronze e o Cybernetics Standard Plus Plus, porque além de testar a eficiência energética, eles testam também para nível de ruído. Então são duas certificações que a fonte pode ter, para nível de ruído e também para a eficiência energética e diversos outros testes. Então é claro que é melhor você comprar uma fonte com 80 Plus do que sem nada, mas também não quer dizer que a fonte vai ser perfeita, que vai ser a melhor de todas. Pode ser que ela caia naquela área cinzenta que eu falei sobre, será que foi certificado ou não foi certificado? Já o Cybernetics não, você consegue pegar o modelo, entrar lá no site da Cybernetics e ver todas as informações que você não vai entender absolutamente nada sobre elas, mas estão lá os testes atualizados para cada fonte. E aqui no Brasil a gente tem também, além desses selos, o selo TechLab, que é quando o próprio TechLab testa, certifica e apresenta lá para vocês os resultados. Então não necessariamente você precisa ter esses selos ou todos esses selos, mas é bom ter passado por pelo menos um deles, né? Quanto mais, melhor, mas pelo menos alguma coisa precisa ter, né? E falando em certificações, você deve ter notado que tem aparecido cada vez mais coisas escritas na caixa. Essa daqui, por exemplo, tem NVIDIA Read 50 Series. E essa daqui tá escrito ATX 3.1 PCI Express 5.1 com 12V2X6. Bom, aqui a gente entra na parte das conexões da fonte e isso também gera muita dúvida. Tem gente que acaba comprando errado. Por quê? Existem especificamente dois conectores que você precisa se atentar se tem ou não tem na fonte, que não impossibilitam você de utilizar a fonte, mas podem ser uma chatice. Por exemplo, o primeiro de todos que eu diria que é o mais importante é o conector para placa de vídeo, que é o PCI Express 8. É o conector de 8 pinos, é o PCIe 8, que é o que você vai ver normalmente, que é o conector para GPU, para sua placa de vídeo. Dependendo da especificação da fonte e da potência da fonte, então quantos watts tem a fonte, ela vai ter um ou dois desses cabos ou até mais. Normalmente, quanto mais poderosa a fonte ou quanto maior a capacidade, mais conectores para a placa de vídeo ela vai ter, justamente porque ela tem a capacidade de fornecer essa energia para esses componentes. O que acontece é que, às vezes, na linear das fontes mais baratas, você vai pegar uma placa de vídeo que até consegue ser atendida por aquela fonte dentro do seu sistema, mas ela não tem os dois conectores de energia que você precisa, porque o básico é pelo menos dois. Às vezes você precisa de um conector de 8 e um de 6, às vezes dois conectores de 6. E aí surgem as alternativas que são os adaptadores. Olha, eu particularmente tive péssimas experiências com os adaptadores e não recomendo usar adaptadores. Não quer dizer que você não deva, porque a própria fabricante da placa de vídeo às vezes fornece um adaptador para você utilizar, como é o caso, por exemplo, das RTX 50, que eu já vou chegar lá, não é esse o caso ainda. O conector PCI Express para as placas de vídeos é esse aí que você está vendo, ele é um dos mais comuns que tem, e eu diria que a única coisa que você deve prestar atenção é quantos conectores tem na fonte e quantos você precisa na sua placa de vídeo. Isso aí você consegue ver nas fotos da placa de vídeo, você olha ali, já está escrito, ou se não nas especificações. E muita gente acaba errando
jogando e aí vai lá e tudo bem se eu pegar um e dividir para 2? O pior é que nem sempre. E aí a gente vai chegar nas RTX 50. As RTX 50, como a gente viu aqui nessa fonte que tá NVIDIA 50 Ready Series, 50 Series Ready. O que acontece é o seguinte, a nova geração de placas de vídeo da NVIDIA, as RTX 40 e 50, começaram a adotar os conectores 12VH-PWR, que são esses conectores que sim, tiveram problemas de derretimento e é uma culpa do conector, é o bendito projeto do conector que teve problema. É claro que se você perguntar pra todo mundo, a culpa é o usuário que não fixou direito e tudo mais, mas é tão culpa do projeto que o projeto foi revisado e agora nós temos o 12V2X6. O 12V2X6 é só uma atualização do 12VH-PWR e supostamente ele deve ser um conector mais confiável. Eu digo supostamente porque não fui eu que projetei, tampouco vou colocar minha mão no fogo. Mas, em tese, o 12V2X6 é para ser um conector mais seguro. Inclusive, tiveram fabricantes que até começaram a fornecer, né, uma atualização, esse cabo para você, se você quiser trocar o 12VH-PWR pelo 12V2X6, porque ele muda as especificações do conector em si. Então, os conectores ficam um pouco, alguns mais longos, outros mais curtos, justamente para dar uma conexão melhor e não acontecer o problema dele ficar mal encaixado. Aproveitando que eu tô falando desse conector, ele não é obrigatório ter na fonte, tá? Só para deixar claro. Então, você pode comprar uma fonte de alimentação que não tem o ATX 3.1 ou o PCI Express 5.1, enfim, ele não precisa ter o 12V2X6 ou 12VH-PWR, você consegue utilizar o adaptador, que é esse adaptador aí, porque as placas que vêm com essa conexão, elas trazem o adaptador. De novo, eu não recomendo o adaptador, mas a NVIDIA envia, assim como as parceiras enviam. A única recomendação que a gente tem é de você não colocar na mesma linha de cabos. E isso serve para qualquer fonte de alimentação, em qualquer especificação de placa. A recomendação é que você divida. Normalmente vem um cabo PCI Express com 8 pinos e outro cabo PCI Express com 8 pinos. Tem gente que vai lá e nesse cabo aqui, ele tem 8, dá pra gente ligar num só. Não faça isso. Pega uma perninha, é um Y, né, que sai. Vem um Y, que é 2 conectores PCI Express, e vai para o 12V2X6 ou 12VH-PWR. Conecta uma linha de cabo aqui e outra linha de cabo aqui. Nunca conecte os dois em uma só. Pelo menos essa é a recomendação que existe da NVIDIA. Então, tem muita gente que nem sabe disso. Se você não sabia, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber outras coisas que você não sabia também. Tô esperando. E se for 3, então, aí você faz a mesma coisa. Divide nas linhas. Ah, mas eu não tenho 3. Então, 2 em um e um no outro, tá vendo? 2 conectores PCI Express aqui, de 8 pinos, e um aqui. Se tiver 3, separa em 3, não custa nada. Então não é o fim do mundo, você não precisa trocar a sua fonte de alimentação só porque ela não tem o 12VH-PWR ou 12V2X6. Você pode utilizar o adaptador que veio com a sua placa de vídeo, apesar dele ser horroroso e eu continuar detestando adaptadores. Então se você tem uma RTX 40 com esse conector ou uma RTX 50 ou qualquer placa posterior, até essa RX 9000 da AMD tem alguns modelos que já possuem, por exemplo, essa RX 9070 XT Taishi também tem um conector 12VH-PWR ou 12V2X6, então não é uma particularidade só das placas da NVIDIA. Se você tiver isso, eu particularmente recomendo que você já compre uma fonte com o 12V2X6, que é a versão atualizada, já que você está comprando nova. E se você não tiver, mas quiser comprar uma placa dessa, você pode sim usar o adaptador que vem, porque a fabricante garante que não tem nenhum problema. Eu não garanto, mas a fabricante garante, que senão eles não mandariam o adaptador dentro da caixa, né? Só instala direito. O que será que ele quis dizer, hein? Outro cabo que as pessoas acabam esquecendo, que não é o fim do mundo, mas muita gente deixa de montar o PC por conta disso, é o cabo EPS do CPU. Você deve ter notado que o cabo do CPU ele também é 8 pinos, ele parece bastante com o PCI Express, mas ele não é o cabo do PCI Express da GPU. Mesmo que em algumas fontes modulares você encaixe basicamente no mesmo grupo de conectores, o encaixe dele é para ser diferente. Se não entrou, não dá uma retada, que eu sei que acaba entrando, mas não é para entrar encaixando. O que acontece? Algumas placas-mãe como essa aqui, elas têm um conector de 8 pinos e um de 4 pinos. E aí você precisa colocar um de 4 e dividir o outro para conectar nesse aqui. Algumas placas-mãe, como essa aqui, possuem 2 EPS de 8 pinos. O que muita gente não sabe é que normalmente você não vai ter problema nenhum utilizando somente um conector EPS. O segundo conector EPS normalmente é para estabilidade do sistema. Então, ele é principalmente visto em sistemas de placas mais top. Essa daqui, por exemplo, é uma Z890 e nessa Z890, que ela tá aqui com o Core Ultra 9 285K, é recomendável colocar principalmente se você for trabalhar overclock. Mas se você colocar com um EPS, ela vai funcionar e dar boot em praticamente todos os sistemas. Eu não lembro de nenhum sistema que não vai dar boot. O que não quer dizer que você deva comprar com um conector EPS só, porque se você pretende ficar vários anos com a fonte, vai que daqui pra frente começa a precisar dos dois. Aí você gastou dinheiro à toa. Se você vai montar um sisteminha só pra rodar, quer economizar o máximo, aí tudo bem. Mas eu vou deixar aqui a dica principal desse vídeo. Não economize na fonte de alimentação! Eu já falei isso algumas vezes, eu tento falar educadamente e num tom bem sereno pra vocês lembrarem, para marcar laser no cérebro, porque esse é o componente
mais importante do seu sistema, porque se der alguma coisa errada, ele vai tocar fogo no restante ou simplesmente não vai funcionar direito. Então eu acho que é bem importante e não faz sentido economizar, uma vez que este componente aqui pode durar vários anos. Tá, Robson, mas ainda tá complexo. Como é que eu escolho uma fonte de alimentação? Como é que eu vou saber que ela é boa? Eu não preciso da melhor fonte, eu preciso de uma fonte na média. E é verdade, você não precisa da melhor fonte de alimentação, você precisa de uma fonte na média. É claro que uma fonte com uma certificação mais alta, ela vai ter uma eficiência maior. E o que é a bendita da eficiência que eu tanto falo? Você vê uma fonte de 1.500 watts, se você realmente precisar puxar 1.500 watts, aí você vai ter um grande problema, mas se você realmente precisar e a certificação dela for só de 80%, significa que ela vai precisar de um excedente para conseguir entregar esses 1.500 watts. Quanto menor a eficiência, mais ela precisa puxar além daquela energia para ela poder entregar aquilo que ela está mostrando para você. Então uma fonte de 1.000 watts, por exemplo, se ela for 80% de eficiência, ela vai puxar 1.000 da tomada e vai entregar 800. Se ela precisar entregar 1.000, ela vai ter que colocar 1.200 watts puxando para poder fornecer a tensão necessária, a potência que você precisa para o seu PC. Quanto maior a eficiência, menos ela desperdiça de energia, gerando e transformando isso também em calor. Deu para entender? Eu acho que é isso, né? O mais básico possível. Os engenheiros passando mal agora. Ah, Robson, mas isso aí é tudo conversa de fabricante para vender. Aliás, só para deixar claro que esse vídeo é patrocinado pela Corsair, mas você não necessariamente precisa comprar uma fonte da Corsair para aplicar todos esses conceitos. Isso aqui, na verdade, se aplica para qualquer fonte de alimentação que você for colocar no seu PC. E não é só para vender fonte de alimentação, tá? Só para deixar claro. Mas eu já tô prevendo que vai ter gente comentando, não precisa disso porque o meu processador tem um TDP de 125 watts e a minha placa de vídeo tem um TDP de 200 watts. Então dá 325 watts, não é possível que todo o restante dos componentes vai consumir mais 200 watts. Eu só tenho um SSD, memória, as fãs e o RGB. Não vai, e realmente não vai, porque isso aí é o TDP. E o TDP não é exatamente o consumo que você vai ter. Aquilo está mais relacionado à dissipação térmica e não necessariamente o consumo dos componentes. Para o CPU, por exemplo, um CPU da Intel que tem um TDP de 125 watts pode bater até 250 watts de consumo ou mais em overclock. A placa de vídeo também, porque aquele TDP é para GPU, mas existe o TGP e o TBP. O TGP é o Total Graphics Power e o TBP é o Total Board Power, ou seja, quanto que a placa de vídeo toda consome. A GPU sozinha não funciona, ela está instalada em outra placa e aquela placa tem vários componentes. E tudo isso sem contar com os picos de consumo que eu falei para vocês. Então não é tudo um monte de bobagem só para vender fonte de alimentação top para vocês. Se você quer utilizar uma fonte de alimentação que simplesmente atende os seus pré-requisitos, coloque uma fonte de alimentação que pelo menos atenda as especificações do seu fabricante, que pelo menos tenha alguma certificação e que pelo menos tenha garantia. Porque não adianta nada você comprar uma fonte, economizar um dinheiro e ela ter nada de garantia. Provavelmente significa que o fabricante não confia muito que aquela fonte vai durar muito tempo. Ih, rapaz. Nós temos fontes de alimentação com 3 anos de garantia, 5, 10 ou até mais tempo de garantia. Então, eu realmente recomendo que você pegue uma fonte ali pelo menos uns 3 anos de garantia. Para os sistemas comuns hoje em dia, uma RTX 50, 60 ou uma placa da série 60, uma RX da série 60, placa da AMD, normalmente uma fonte de 550 watts a 650 watts tá bom. Eu prefiro pegar uma fonte de uns 750 watts. Eu sei, tá sobrando bastante, mas de novo, você tem uma margem para upgrade. A diferença de uma fonte de 650 para 850 watts não é tão grande porque existem vários modelos disponíveis no mercado. Se deixar, eu vou embora aqui porque tem muita coisa para falar de fonte de alimentação, um assunto bem interessante, na verdade, e conhecimento nunca é demais. Mas eu acho que muita informação num vídeo que é para ser básico é demais. Eu espero que essas informações tenham te ajudado a escolher melhor a sua fonte de alimentação e entender onde você deve investir, por que você está investindo. E se você quiser algo mais aprofundado, deixa aí nos comentários, a gente pode trazer um vídeo mais completo falando sobre mais algumas curiosidades sobre fonte de alimentação, falando sobre os conectores, os cabos. E um bônus só para quem ficou até o final que não vai tocar fogo na sua fonte de alimentação e no seu PC é: as fontes modulares, elas têm cabos que às vezes parece que encaixam numa outra fonte. De repente você fala, eu tinha uma fonte aqui da Corsair e agora eu tenho essa outra fonte da Corsair, eu acho que eu vou trocar os cabos. Com exceção de fabricantes que dizem que você pode usar o cabo A com a fonte B, nunca faça isso. Principalmente se for de fabricante diferente. Não pega um cabo modular de uma fonte e coloca em outra, porque sim, você pode queimar, porque o pinout, a orientação dos pinos pode ser diferente de um projeto para o outro. Um bônus aí para quem ficou até o final. Talvez devesse estar no começo essa informação, né? Mas também ninguém fica até o final, não deixa o like, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Se você está assistindo até o final, significa que o seu PC ainda está funcionando, que você escolheu a fonte direita.